Meus irmãos, mais uma quinta-feira, nosso programa da Palavra ao Coração. E você já está vendo na tela quem vai estar com a gente hoje, hein, meu amigo João Quezada, rapaz. Paz do Senhor a todos, todos bem? Que privilégio e honra estar aqui no meio de vocês para compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Eu ouso dizer que eu sou um improvável de estar aqui, trazendo a palavra do Senhor através de um testemunho. E é um privilégio, mais uma vez, agradeço a Deus pela vida de vocês e por estar aqui. Você está no lugar certo, somos todos improváveis, né? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Rapaz, João, deixa eu apresentar você quem não conhece. O João, ele é analista de sistemas, com especialização em gestão de negócios, e há 5 anos tem uma startup. João, assim, bem breve, o que é startup, João? Startup é uma ideia que já é validada antes de nascer como negócio. Então, a probabilidade de você colocar a empresa no mercado é uma taxa de 40% a 60% de sucesso, né? Ou seja, você vai abrir a sua empresa para o mercado já sabendo que ela vai dar certo, pelo menos em 60% da sua ideia. É como você produzir você ter um produto para um cliente já certo. Praticamente quase isso, né? É você saber que tem um mercado que vai utilizar aquele produto. Isso, na verdade é uma empresa que inclusive já pode nascer com incentivo de financiadores, porque ela vai dar certo, né? Já existe um público-alvo, já existe uma missão, já existe uma visão e já existe uma entrega, que é o produto. Então o produto vai ser consumido rapidamente. Então startup basicamente é isso, nasceu já pronto, entendeu? Sim. João é casado com a Ariana, serve aqui na nossa igreja, na Decidade, no Ministério de Música e também no Discipulado. E hoje foi convidado para falar sobre mordomia financeira. Será que hoje a gente vai aprender como não receber mais aquelas ligações 011, 021? Meu Deus do céu. Eu ouvi dizer que se você estiver sentindo só... Se ninguém liga pra você, se ninguém liga pra você, se não ninguém pague que boleto. manda uma mensagem pra você, é só atrasar qualquer conta, irmão. Se atrasar uma conta, você vai ver o que é bom pra tosse. É isso aí, gente. Antes da gente iniciar, deixa eu só falar aqui com vocês. Semana passada a gente teve um problema técnico na transmissão e por isso dificultou o sorteio do nosso encontro com o professor Tarcísio, né? Espirituais, né? Disciplinas espirituais. Mas só que ainda continua aqui o sorteio. Você que está participando conosco ao vivo, fique até o final. E ao final a gente vai colocar um link onde você vai entrar nesse link e você vai participar do sorteio para ganhar esses 2 livros aqui, Heróis da Fé e Até Que Nada Mais Importa. Dado o recado, vamos nós? Vamos, estamos aqui à disposição, sempre prontos, né? Amém. Chama a vinheta. Roda a vinheta. Ó, se você não entendeu por que a gente tá voltando da vinheta rindo, eu vou dizer... Ei, galerinha do nosso canal. Dá um like aí. Dá um like aí. Não, meu irmão, por favor, deixa eu lhe pedir que compartilhe esse link do nosso programa de hoje. Envie aí para os seus grupos aí de amigos, de familiares, esses grupos de WhatsApp aí que você não está conversando com ninguém, você está lá só participando do grupo, envia o link para participar do programa, mais pessoas estarão aqui com a gente. Envia mesmo, sabe por quê? Porque muitos casamentos, inclusive, têm sido destruídos por conta da falta desse princípio da mordomia financeira, né? Muitos conceitos errados, muita gente endividada, muita gente com nome sujo, muita gente que compra e não paga por conta da ausência desse princípio financeiro. Esse negócio é sério, né? Por isso, um programa reservado para falar sobre esse assunto aqui. Então, compartilha para o máximo de gente que você conhece aí, para os grupos, para todo mundo, que o Senhor vai falar muito hoje aqui conosco. Em nome de Deus Jesus. se importa com isso, a Bíblia fala sobre isso, nós realmente precisamos aprender sobre isso, então tantas questões a gente levanta, né? E vale a pena esse programa e é bom ter você com a gente, viu, João? Amém. Deixa eu pedir antes da gente fazer a pergunta, por favor, se você ainda não nos segue no nosso Instagram da nossa igreja, @adecidade, segue a gente lá e você vai ficar sempre atualizado de todas as atividades da nossa igreja e acompanhando as nossas programações também.
Vamos encerrar esse papo aqui, bora iniciar nossas perguntas, que tá todo mundo querendo. Bora falar sobre mordomia financeira. Primeira pergunta é: o que é mordomia financeira, João? Ser mordomo é uma coisa que não tem muito o que inventar, né? O conceito base é servir, né? Então, quando falamos de mordomia, nós temos um Senhor soberano sobre todas as coisas, o qual servimos. Lógico que quando falamos de mordomia financeira é diretamente ligado a como servimos a Deus com o que está à nossa disposição, o que Ele colocou para administrarmos, né? Então, o conceito de mordomia financeira é: Jesus nos chamou para administrar aquilo que recebemos. E tudo que recebemos é dele. Então, como eu administro o que Jesus me deu de recurso, principalmente na área financeira? Então, a maior reflexão sobre mordomia financeira é essa. Ela é simples. Ela não tem um conceito sobrenatural, além de você entender aquilo que Jesus fala com você diretamente. Eu consigo honrar a Deus com as minhas finanças? É o pensamento base. E aí eu desenvolvo toda a minha mordomia a partir daí. Porque eu vou entender que se eu tenho um dinheiro na carteira, se eu tenho um limite de crédito, que esse limite às vezes me joga num perigo, né? Se eu tenho um dinheiro na carteira e esse dinheiro me coloca num perigo, eu estou indo totalmente contra a vontade do Senhor, porque eu não estou sendo mordomo fiel daquele que Ele me confiou. E o ideal, nesse pensamento de mordomia financeira, de uma forma bem simples e básica, é: eu entendo isso, eu compreendo que eu tenho aquele dinheiro e aquele dinheiro foi me dado porque existe uma confiança maior em mim. Algumas pessoas, elas não lidam com dinheiro com esse temor a Deus. E aí, a partir do momento que você começa a lidar com temor a Deus nas suas finanças, acontece tudo de maneira diferente. Porque você olha para o dinheiro e percebe que você não pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, e na sua essência, sendo fiel a Ele na sua mordomia, ou você está servindo ao dinheiro. E aí, com isso, vem altas consequências. Vem os pecados que vêm incluídos nessas consequências, né? A luxúria, entre outras coisas que você vai colocando no seu coração. Então, existe uma relação entre as minhas finanças e o meu relacionamento com Deus? Eu ouso lhe dizer que é diretamente proporcional. Se eu amo a Deus, tudo que tem em mim é para servir e glorificar o nome dele. E isso inclui as minhas posses. Nós somos herdeiros, né? Pela misericórdia de Deus, Ele nos adotou e assim nós herdamos de Deus as bênçãos que tem sobre a nossa vida. Sejam elas em saúde, sejam elas em bênçãos onde às vezes a gente não consegue nem administrar e entender que é uma bênção que o Senhor colocou. Por exemplo, uma ideia de uma startup deu certo. Poxa, essa ideia é divina, foi ela que colocou no meu coração. E o dinheiro é a consequência disso. Então, se eu não consigo entender que a minha base de mordomia é servir o Senhor com as minhas finanças e tudo que construí nela, eu estou desperdiçando aquilo que Deus confiou e colocou nas minhas mãos. Então, é diretamente proporcional. É interessante isso. Que é um conceito realmente fundamental para a vida cristã, né? Como disse o João. A mordomia significa que eu compreendo que Deus é o Senhor e que tudo que eu tenho é de Deus. Meu tempo, minha saúde, meu corpo, meus amigos, minha profissão, minha empresa e aí as minhas finanças, né? Então, quando a gente fala de mordomia em finanças, estou dizendo que eu sou mordomo, eu estou cuidando de algo que não é meu. Eu sou servo, como disse o João. E isso não é meu, é de Deus. E quando eu falo de mordomia financeira, eu saio desse quadro maior de mordomia para um dos aspectos da mordomia, que é a questão das finanças. E entendendo que as finanças não pertencem a mim, mas que elas são de Deus. E eu vou dar conta dessas finanças. E tem tudo a ver, realmente, com o relacionamento nosso com Deus. O modo como eu lido com essas finanças dizem como eu reconheço Deus na minha vida. E dizem muito do meu relacionamento com Ele. Quando o Senhor conta aquela parábola para a gente dos talentos, né? Você percebe que o que lida com as finanças da pior maneira possível
ele tem uma visão extremamente distorcida do Senhor. Então ele é um mordomo que não tem um relacionamento saudável com o seu Senhor, ele tem uma imagem distorcida de seu Senhor, e ele acaba sendo um mordomo infiel com os recursos que Deus colocou na mão dele, né? E é impressionante como finanças têm uma importância, né? Se a gente for ver na palavra de Deus, por exemplo, as parábolas de Jesus, mais da metade delas vão tocar de algum modo no que diz respeito a finanças. E às vezes a gente fica tão receoso de falar em finanças, mas a forma como você lida com o seu dinheiro, ela diz muito do teu relacionamento com Deus. É impressionante isso. É importante o senhor estar falando agora, porque às vezes os irmãos vêm falar com a gente, né, reclamando das questões. Poxa, eu estou vendo aí a igreja, todo culto agora, reserva uma palavra para falar sobre a mordomia financeira nos dízimos e nas ofertas, né? Acho que o ponto central aqui da nossa conversa tem que partir do seguinte, tem que ficar muito claro na cabeça dos irmãos. O recurso que está conosco não é nosso. Não é nosso. Existe uma passagem bíblica Nós somos mordomos. Exatamente. O mordomo não é proprietário, ele é servo, como lembrou o João. Na verdade, até complementando, é lhe confiado. Perfeito. Porque a Bíblia diz assim, ó, Deus, e o que se espera do mordomo é que ele seja fiel. Existe um versículo bíblico que se tornou um jargão entre o meio cristão, dizer o seguinte, Deus é dono do ouro e da prata. Geralmente, quando a gente ouvia isso, a gente pensava assim, né, lá no princípio da minha fé, poxa, Deus é estribado, né? Deus tem muito ouro e muita prata. Mas, na verdade, o que esse texto bíblico está dizendo é que ele é dono de todas as riquezas. Todas as riquezas são dele, não são nossas. Aquela porção que é confiada a mim, ela não é minha. E aí tem uma questão importante nessa história. Por exemplo, eu me converti em dar o dízimo. Então, o que eu começo a pensar? Não sou propriamente eu, né? O que alguns irmãos começam a pensar? Eu devolvi os 10%, estou livre. Os outros 90% são meus. Isso é verdade? Na verdade, Deus te confiou 100%. Onde 10% Ele coloca a você como um gesto de gratidão, você colocar de volta dentro da obra do Senhor. E esse colocar de volta significa que na sua primeira colheita, como diz na Bíblia, você tirar a 10ª parte, é porque você reconhece que o 100% é dele, mas 10% você coloca à disposição do reino de Deus. E pensando nisso, os 90% continuam sendo dele. Então, tem que separar as ofertas, tem que separar o quanto você vai investir em missões, tem que separar o quanto você vai investir na sua família, porque aquela parte que lhe é confiada tem que ser destinada à sua convivência com a sua família, tem que ser destinada a atos de generosidade com dignidade, porque também há essa confusão. Às vezes a gente pensa que ao receber algum valor, alguma coisa que não esperávamos, deveríamos doar para a caridade. Mas na verdade, o que Deus te confiou é que você saiba fazer o recurso virar um ato de generosidade e que tenha atrelado uma dignidade a esse ato. Então, compartilhar esse ato na obra do Senhor não é somente você entregar a moeda, mas você dá algo intangível que é exponencial, que é o seu tempo, que são outras coisas que o recurso financeiro vai lhe proporcionar. E é interessante essa questão dos dízimos, desse 10% e do 90%, né? Tudo é do Senhor, mas me faz lembrar o que eu ouvi recentemente de um pastor, de que Deus colocou Adão dentro do jardim. E de quem é o jardim? De Deus. E Deus olha para Adão e diz o seguinte, olha, você pode comer de todas as frutas, de toda árvore você pode se alimentar, mas essa árvore aqui, você não pode comer dela. É os 10%, é o dízimo, é a premissa. E assim, ele podia desfrutar de tudo, mas ali, toda vida que ele passava em frente àquela árvore, era uma lembrança. Isso aqui tudo é de Deus, e eu sou de Deus, e eu tenho a responsabilidade de cuidar disso aqui de Deus. Então, os 10% que nós damos é uma lembrança de que os 100% é de Deus.
e que eu não posso tocar nesse 10%, que ele é do Senhor. E ele é a primícia. E aí quando a gente vai lá para a primeira questão de Abel e Caim, Gênesis 4. você percebe que Abel, ele leva a primícia. Não se tem claro que Caim levou os primeiros frutos. Então não tem nada a ver com o sacrifício ser de sangue. Ele não trouxe os primeiros frutos. Tem nada a ver. Tanto é que o que é rejeitado primeiro é o coração do adorador, Perfeito. do ofertante. E depois que é rejeitada a oferta, né? Então, quando eu entendo que Deus é o primeiro lugar na minha vida, eu coloco em primeiro lugar o Senhor. Eu lembro, Senhor, tudo isso é teu. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero separar aquilo que é teu. Estou dizendo, tu és o primeiro na minha vida. Eu não vou esperar sobrar, porque tu não merece a sobra, tu merece o primeiro. Sabe aquele bolo de aniversário que você corta o primeiro pedaço? Você dá o primeiro pedaço para quem? A pessoa mais importante, né? Então, quando eu recebo meu salário, meus rendimentos, quando eu recebo meu prolabórico, o que eu faço? Eu separo o primeiro pedaço de bolo para a pessoa mais importante da minha vida. E a pessoa mais importante na minha vida, na verdade, era dono do bolo todo. Era o aniversariante. E ele deixa que eu fique com o restante do bolo. Mas só que eu tenho uma responsabilidade também, como lembrou você, Neibson, de lidar com esse restante do bolo de uma forma responsável, que o nome dele seja honrado. Até porque, assim, Deus não se interessa por dinheiro, né, pastor? Não. Assim, Deus não precisa É o de nosso dinheiro. coração. Então, o dízimo, eu quero mergulhar um pouco É o nessa nosso situação. coração. Isso. E por que Deus lida com dinheiro tanto no Antigo e no Novo Testamento? Porque nós idolatramos o dinheiro. Perfeito. Então ele diz, olha, cuidado, vocês não podem servir dois senhores. Então, Deus não tem problema com o dinheiro. Se tudo é dele, Deus não tem problema com as riquezas. Se tudo é dele, né? Deus não tem problema com isso. A questão somos nós, que muitas vezes trocamos Deus pelas riquezas. Então Deus se importa com a gente e quer salvar a gente de se tornar um escravo da riqueza, do dinheiro, dos bens, das finanças, e não um mordomo de Deus que tenha o senhorio sobre estas coisas, sobre esses bens. Então, quem sustenta a obra, pastor, não são os dízimos e as ofertas. Não, né? isso aí não sustenta nada. A igreja não precisa de dízimo e de oferta. Glória a Deus. Quem precisa dar dízimo e oferta sou eu. O dízimo é para mim. É eu que sou abençoado em fazer isso. Porque eu só posso fazer porque eu já fui abençoado pelo Senhor. Glória a Deus. Isso é E eu vou dizer uma coisa. Uma coisa que eu percebo na densidade, na igreja que eu tenho a alegria e o prazer de servir, que esta é uma igreja generosa, né? E que grande parte dos irmãos também é de fidelidade, né? Fidelidade sempre eu lembro do dízimo e generosidade das ofertas. E é impressionante. Quem anda com esses princípios, é impressionante como tem uma bênção diferenciada. Sabe? Eu percebo, por exemplo, eu já estive à frente de congregações que tinham dificuldade com essas duas áreas. E assim, é impressionante como ela retém a bênção. Porque assim, aquele que é abençoado e não abençoa, ele perde a oportunidade de continuar sendo bênção. Na verdade, até complementando essa reflexão, você está mostrando aonde está o seu coração a todo tempo. Então, se os 90% pesam mais no seu coração do que os 10%, tá errado. A sua adoração a Deus, ela está diferente daquilo que Ele espera de ti. Onde está o seu coração, estará suas riquezas, né? Com certeza. Eu me lembro do primeiro versículo que a gente aprende no curso de Crowd Finanças. Verdade. Não foram dignos de lidar com as riquezas desse mundo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas, né? Para mim, lembrar desse versículo... Esse curso, meu Deus, que maravilha. É verdade, é verdade. Curso excelente. Recomendo, se você ainda não fez, vale muito a pena. Nós temos aqui na igreja, né, pastor? Sim. Temos aqui na igreja, na nossa EBD. Eu acho que vale a pena. Eu fiz e fui tremendamente impactado com esse curso. Eu sou fruto do curso, né? O livro O Seu Dinheiro, ele é a base de uma estrutura, à luz da Bíblia, que te renova nesses conceitos.
te faz mergulhar em uma situação totalmente diferente, onde você pode visualizar com a clareza aquilo que a Bíblia traz a você. E ele até diz, na Bíblia se fala mais de dinheiro do que de amor. Se você for analisar a Bíblia como um todo, vai te falar mais sobre isso. Então, se você não é digno do que te é confiado nessa terra, como é que alguém vai te confiar algo maior? É uma reflexão que ele bate muito forte e que me bateu muito forte. É isso aí. Não saia daí, continue aí com a gente. Você vai ter a oportunidade de relembrar os trabalhos que você tem para aproveitar durante a semana. Então, já já a gente volta. Tudo bem? Eu sou Andréia, faço parte do Ministério de Criança da AD Cidade. E nós temos histórias bíblicas todas as quartas e sábados para vocês. Não esqueçam, no youtube.com/adcidade. Eu espero vocês. Voltamos no segundo bloco do nosso programa da Palavra ao Coração, e para a gente ganhar tempo, vamos logo para as nossas perguntas, né, João? Continuando aqui, na verdade, né? A gente já está em perguntas. Pergunta é: como saber se estou sendo fiel na mordomia financeira? Separei um texto que fala muito ao meu coração. Está em Jeremias 17:8. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, essa pergunta é: como eu consigo visualizar um farol para saber se estou conseguindo viver a mordomia financeira? Simples. Deus não vai te deixar faltar. Você não ficará abandonado. Pois se você serve com o seu coração a Deus, as finanças não lhe causarão tormenta. A reflexão é simples, pois nós cremos no Deus que consegue fazer o possível e o impossível através da nossa fé. E se eu consigo lidar com esse entendimento, eu consigo raciocinar que a minha mordomia financeira, ela vai me proporcionar momentos que eu não conseguiria ter se eu não estivesse servindo a Deus com o meu coração nessa parte. Um exemplo, né? As pessoas às vezes querem medir. Será que se eu ganho X, ou se eu ganhar X vezes 2, ou se eu ganhar X vezes 3? Mas isso aí é totalmente diferente de contentamento. Então, quando você vive a mordomia financeira, você está contente com aquilo que Deus coloca na sua mão. Aí você vive igual Paulo. Ele diz que tudo pode naquele que fortalece. E aí o raciocínio vai onde eu posso viver um dia de praia, viver um dia de lazer e me contentar com ele, como também eu não tenho aquele lazer porque em algum momento da minha vida eu tive a privação disso, mas eu estou contente porque naquele momento eu sei que eu vou aprender alguma coisa com o Senhor e vai ser extraordinário. E aí as pessoas ficam tentando medir uma régua, como se existisse uma régua. Será que eu sou muito abençoado? Ah, mas aquele meu irmão ali é mais abençoado que eu. Por que ele é mais abençoado? Na verdade, meu irmão, você já é abençoado. Agora, como você lida com a bênção, você tem que ter a atenção se você está tendo contentamento ou se você está tendo apenas o sentimento de ser agradecido. Porque quando você é agradecido, você vive o quê? Aquele momento passageiro. E aí você clama novamente, porque você não está contente com aquilo que foi recebido, e você clama novamente ao Senhor, porque você acha insuficiente, você acha pouco, você menospreza aquilo que colocou nas suas mãos e foi confiado a ti. É verdade. E eu aprendi que você conseguir uma promoção e aumentar o seu salário, a alegria é só até receber o primeiro. É verdade. Rapaz, a primeira vez que eu fui promovido, rapaz, que maravilha, coisa boa. É o primeiro. O segundo já foi. Então a gente precisa aprender a ter contentamento justamente com o que a gente tem.
e a ser fiel com o que a gente tem. Porque quando Deus nos levar adiante, nós vamos saber administrar também nos passos seguintes. E essa questão da fidelidade, também eu vejo o seguinte, existem 2 contra-exemplos. O filho pródigo. O filho pródigo, ele é uma pessoa esbanjadora, gastadora. Primeiro, ele toma herança antes do tempo. Segundo, ele não sabe administrar essa herança e ele estoura, ele queima a herança em pouquíssimo tempo. Ele acaba com tudo. Então, uma pessoa extremamente compulsiva, gastadora, não tem equilíbrio, gasta assim, sem controle algum. Filho pródigo. Essa pessoa está fiel? De maneira nenhuma. Ela não é fiel na mordomia. O filho pródigo não agiu com fidelidade na mordomia. Não soube esperar o seu tempo, antecipou o seu tempo e estragou tudo que veio às suas mãos. Segundo, o jovem rico. Diferente do filho pródigo, que se colocou em práticas até rejeitadas e condenadas, né? Em sua moralidade, em sua prática de vida. O jovem rico é uma pessoa muito bacana, cara legal, bom de sentar com ele, conversar, gente boa. Você olhando assim, tiver uma filha, você, rapaz, tá aí, que dava certo, seria um bom genro. Cara bem direitinho. Partidão. Fazia tudo direitinho, sabe? Bem conceituado na sociedade, não estava envolvido com coisa errada, nem escândalo, nem nada. Pessoa justa, honrava pai e mãe, cumpria seus compromissos. Cara, muito gente boa. Era o candidato perfeito, se ele quisesse candidatar, né? E aí o que acontece? Ele tem um problema na mordomia de finanças. Ele é uma pessoa extremamente presa aos recursos, sabe? E ele não abre mão dos recursos dele. Não sei se foi ele que inspirou o tio Patinhas. Né? Então, assim, são 2 exemplos que são contra-exemplos para nós. Aquele que queima todos os bens, não há fidelidade na mordomia, e aquele outro que retém mais do que é justo. A gente precisa aprender a administrar bem os nossos recursos de forma que sejamos mordomos fiéis. A pergunta, ela até tem uma característica que é muito sutil. Qual o testemunho que você dá com os seus recursos financeiros? Porque saber se está vivendo a mordomia financeira através do seu testemunho seria ali algo que as pessoas poderiam tomar como uma medida de prevenção para o mau testemunho. Porque existem pessoas que esbanjam, como você colocou e foi muito fiel nesse exemplo. Tem as pessoas que guardam para si e acabam deixando de abençoar outras pessoas. E existem as pessoas que são meio termo, que rasgam o dinheiro, como diz o nosso popular, e algumas outras coisas seguram e não têm coragem de dar o passo de fé. Às vezes existe uma campanha que vai abençoar uma família, vai abençoar uma região, a pessoa dispõe do recurso financeiro, mas ela retém porque ela fica imaginando como seria esse momento. Então, a mordomia financeira, ela vai ter aí um requisito que é a anunciação do seu testemunho. Como as pessoas enxergam você, não é o que é interessante, mas como Jesus, quando olha para você como testemunho de mordomo fiel daquilo que lhe foi confiado. Então, se Jesus voltar hoje, pegar aqui em você e falar assim, o recurso que eu lhe dei, e o que foi que você fez? Serviu para o teu propósito? Glorificou o meu nome? É esse o temor que nós devemos ter e não querer medir com a régua, mas sim ficar buscando o alvo. Ou seja, vou persistir ali em dar sempre um bom testemunho para que a mordomia fiel a Deus seja glorificada. E se for para usar régua, e devemos usar uma régua, use a palavra de Deus como essa régua. Não tem outra. A gente não tem como pegar princípios bíblicos e trazer uma medida na régua do mundo. Não é isso? E aí eu me lembro até a Bíblia tem mais de 2.350 versículos sobre
sobre o dinheiro, né? Sobre finanças. Sobre né? finanças, né? E a gente às vezes quer rejeitar isso, mas a palavra do Senhor é que nos traz esse prumo. Deixa eu contar algo sobre isso. Uma vez Deus me visitou pela madrugada. Eu estava orando de madrugada. Orar de madrugada é bênção, viu? A juventude está orando de madrugada agora, né? Rapaz, no último programa tu foi contar aquela história do cupim. Parece que apareceu o cupim até no YouTube. Foi não. Rapaz, eu procurei o programa para poder participar e não achava mais. Pois eu vou contar outra agora. Essa agora é da geladeira. Uma vez eu estava orando de madrugada e o Senhor me visitou. E ele perguntou algo para mim, que Deus gosta de perguntar as coisas a gente, né, pastor? Verdade. Deus, quando vem para a gente, ele pergunta. Então ele veio e perguntou assim: Neidson, se agora, nesse exato momento, a tua geladeira queimasse, queimou a tua geladeira e tu não tem nenhum real no bolso, tu não tem crédito, o cartão de crédito está estourado, teu crédito está limitado, tu não tem o que fazer, mas a tua geladeira queimou. O que é que tu faria? Aí Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir, eu vou jejuar, eu vou fazer qualquer coisa para o Senhor me dar uma geladeira nova ou consertar essa geladeira aí, porque tem um anjo que conserta a geladeira. Pelo menos lá por casa tem um anjo que conserta as coisas quando quebra. Pois bem, e aí tudo bem. E ele disse assim: e se você tivesse na sua conta R$3.000 não carimbados, na hora que a sua geladeira queimasse, o que você faria? Eu olhei e disse: Senhor, já ia correndo ali para a loja de departamento e ia comprar minha geladeira nova. E eu falei todo orgulhoso para o Senhor. Aí o Senhor disse: exatamente, você serve as suas posses e as suas finanças, você não serve a mim. Quando você não tem, você vem pedir a mim. Quando você tem, você se rege sozinho, você é suficiente. Então você não está servindo a mim, você está servindo as suas posses. E ali, naquele dia, faz alguns anos isso, naquele dia eu entendi que, na verdade, tudo que ele me deu continua sendo dele. Por isso eu fiz as perguntas no primeiro bloco sobre esse negócio. Então, isso me chocou muito. Como saber, né? A pergunta aqui desse bloco agora é: como saber se estou sendo fiel na mordomia cristã? O que eu tenho, o que Deus já me deu de posse, está honrando a Ele ou está honrando a mim? Quem é que está no centro desse negócio? Então Deus me confrontou muito nessa história da geladeira. Então quando você for reger aí suas finanças, lembre da geladeira aí que o Senhor vai falar contigo, em nome de Jesus. E lembre também do anjo que conserta a geladeira. Eu não cedo ele para ninguém. Ele está lá por casa, quando quebra alguma coisa ele conserta. E é algo assim surpreendente, né? Glorificar a Deus nas finanças, ela exige essa maturidade do testemunho. Ela exige essa maturidade do entendimento e clareza de quem eu estou servindo quando eu começo a olhar para minhas finanças, né? Se eu estou servindo o meu ego. Por isso que eu falei, descarte o testemunho vindo das pessoas. Por quê? Porque você pode usar o dinheiro para o seu ego. E as pessoas, quanto mais dinheiro, mais poder, elas vão transformando essa necessidade de ego em algo essencial para a sua vida. E o contentamento, voltando, o que tanto a gente tem falado de contentamento, não é você viver a sua zona de conforto e desprezar o novo de Deus. Sim. Eu tenho um pastor que compartilhou a palavra esses dias. O novo de Deus é forte, viu? E disse que você tem que saber viver o bom, mas você também tem que desapegar do bom para poder viver o maravilhoso. E essa visão, ela é muito interessante porque o contentamento é ligado a isso. Quando você está agradecido, quando você está numa sensação de que aquilo que foi lhe dado lhe basta, você só quer viver o bom. Você tem medo de sair, trocar o bom por algo desconhecido. E aí vem o teste da sua fé. Vem o teste da sua submissão a Deus e obediência, porque ir para o desconhecido, navegar no desconhecido, é aquilo que Jesus nos chama. Nos desafia a viver o contentamento no desconhecido, fora da nossa zona de conforto. Então o bom ele fica para trás, para que a gente possa viver o novo. E dentro desse entendimento vem o quão nós somos contentes com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Inclusive até deixar aquilo que é bom para a gente para trás. Então, na parte de finanças, a gente tem que ter muito cuidado com isso para que a gente não fique vivendo cheguei num nível X aqui
e já estou com um desprendimento a esse nível X, e por isso eu vou parar por aqui. Às vezes, Deus restarta tudo. Deus gosta de fazer isso aí. E quando Ele faz, é aí que vem o teste da sua fé. De como ela está, qual é a raiz onde você firmou a sua fé. Porque o restart, ele é o mais danoso. Eu tenho um testemunho que é assim, surpreendente para a minha vida. Que é, eu agradeço a Deus por um assalto. Eu tinha acabado de me casar, a gente tinha 3 anos, tinha feito toda a parte do alicerce da nossa casa em relação aos eletrodomésticos, as coisas da do nosso conforto. Estava muito bem. E de repente eu recebi uma ligação do vizinho que tinha entrado na minha casa e tinham levado até as colheres. Só ficou a geladeira, porque não deu tempo, o sofá e a cama. Porque na época a gente ainda tinha acabado de casar, então as coisas que a gente ia conquistando, a gente mal tinha usufruído. E aí, quando aconteceu o assalto, eu estava fazendo crawl. E o mais interessante foi que eu pude viver aquilo que Deus queria para o restart. Porque quando levaram tudo, a primeira consequência de tirarem tudo de você que estava bom é você se desesperar. A sensação de perda é muito grande. E o interessante de Deus ali naquele momento foi que Ele me deu uma calmaria impressionante, onde todas as pessoas que me ligavam ficavam: João, como é que estão as coisas? Meu irmão, fique em paz, está tudo bem. Se acalme. Inúmeras pessoas que eu nem conheço me ligaram: meu irmão, estou orando por você, como é que você está? Meu irmão, está tudo bem. E não era pela segurança que você tinha de reconquistar tudo, mas era a segurança no Deus que te dá a possibilidade de reconquistar tudo. Zero, porque você imagina o seguinte: como é que você recupera tudo que você investiu durante 3 anos da sua vida instantaneamente? Não existe isso. E aí eu me lembro muito bem que a gente não tinha nada. Não tinha panela, não tinha colher, não tinha garfo, não tinha copo. Levaram tudo, literalmente. E aí a Ariana olhou para mim, minha esposa, e falou assim: João, o que é que a gente vai jantar? Rapaz, eu não estou preocupado com isso agora e nem com as coisas que levaram. Eu estou preocupado em como nós iremos viver aquilo que Deus quer nos ensinar. Quando eu terminei de falar isso, a minha irmã me ligou, dizendo que estava chegando lá em casa com uma panela de sopa, levando a panela, dizendo: olha, eu não sei nem onde é que a gente vai servir não, mas se for o caso, todo mundo toma na mesma concha, mas vocês não vão dormir com fome. Glória a Deus. E a partir desse dia, Deus foi acrescentando coisas que a gente nem tinha. Os irmãos da igreja se juntaram, fizeram, na época, um chá de casa nova que a gente não tinha tido, e Deus deu até a cumbuquinha de servir o sorvete da Tramontina. Olha aí, rapaz. Vamos marcar um dia lá para provar o sorvete. Rapaz, pelo amor de Deus. E aí, hoje eu posso lhe convidar e lhe dizer que lá em casa tem, mas não foi porque foi por meu esforço, mas foi porque Deus, pela sua misericórdia, né, me confiou algo e eu, de prontidão, entendi o significado daquilo e hoje eu posso servir e glorificar o nome de Deus através de uma cumbuquinha de sobremesa. Que eu posso lhe dizer o testemunho dela. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já ouvi muito agradecimento na minha vida, pastor, mas eu nunca vi ninguém agradecer por um assalto. Então eu estou convencido que crente é bicho doido mesmo, viu, pastor? Acaba agradece por um assalto, porque realmente a lição aí do Senhor vem no teu coração. Propósito. Esse assunto está muito bom. Nosso programa está chegando ao fim. Mas eu acho que não está encerrado, não. Tem muita coisa ainda a responder. O que a gente vai fazer agora, Tem muita pergunta ainda aí. E aí? Você topa um segundo programa com a gente, João? Pode ser? Sempre pronto, né? Amém. Então. Glória a Deus. Então, já vou dizendo para você aí, se você realmente gostou, você tem a oportunidade aí, você tem uma semana para colocar perguntas que você tenha a respeito disso. Mas, por enquanto, por hoje, nós vamos encerrando. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui, vamos estar aqui concluindo com mais perguntas e mais debates aí sobre esse tema. Ney, só lembrando vocês que estão conosco até agora, perseveraram aí até o fim, você vai entrar nesse link que está sendo colocado agora no chat e você vai concorrer a esses 2 livros
E amanhã no Instagram da nossa igreja nós teremos o resultado dos 2 que vão levar esses 2 livros aqui. Então, encerramos nosso programa de hoje. Por hoje é só. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Vai, meus irmãos. A paz do Senhor.